Hello, amigos! Meu nome é Isadora Tristão e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Há anos, desde aquela época assim que o YouTube virou trabalho, né, que surgiram os YouTubers, muita gente fala pra mim que eu tenho que criar um canal, e que eu tinha que postar as coisas, enfim. E agora, Instagram, TikTok, enfim, todas as redes sociais, eu comecei a fazer alguns conteúdos. E aí fui encorajada a criar um canal no YouTube. Então, este é o meu canal. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, para vocês conhecerem um pouquinho sobre mim, eu sou do estado de Goiás, eu sou jornalista, então eu falo pelos cotovelos, eu adoro me comunicar. Eu gosto muito de escrever, eu tenho até mesmo um livro publicado, Césio 137, Os Tons de um Acidente. Foi o meu TCC na faculdade e eu trago um pouco da história do acidente radiológico que aconteceu na cidade de Goiânia, que é a minha cidade. Por enquanto ainda é o meu único livro publicado, mas quem sabe, né, o que o futuro traz. Eu publiquei esse livro e, contando um pouco sobre a história do meu livro, eu acabei viralizando nas redes sociais, muita gente viu, né, principalmente com a chegada da série Emergência Radioativa da Netflix. E aí eu voltei a ser encorajada a falar na internet sobre o que vai ser o canal. Não tem exatamente assim um foco específico. Eu vou falar um pouco sobre o meu livro, vou falar um pouco de viagem. Eu adoro viajar, eu tô, enfim, sempre viajando. Adoro muito conhecer culturas diferentes. Inclusive, eu comecei gravando as minhas viagens para os meus amigos e a minha família viajarem comigo. Desde 2018, eu gravo todas as minhas viagens, normalmente em formato story, para os meus amigos e familiares poderem participar e conhecer várias partes do mundo. Já conheci algumas capitais internacionais, Santiago, Buenos Aires, Londres, Lisboa, Seul, na Coreia do Sul, Roma, eu acho que são essas, e Dublin, na Irlanda. Originalmente, eu queria que o canal chamasse As Aventuras da Dora, ou Dora Aventureira, alguma coisa nesse sentido, apesar de que Dora Aventureira tem direitos, né, autorais, então não sei. Enfim, porque meu nome é Isadora, meu apelido é Dora, eu gosto muito de viajar e eu carinhosamente apelidei as minhas viagens de As Aventuras da Dora. Mas, por enquanto, vai apenas ter o meu nome. E conforme as coisas forem acontecendo, a gente vê. Talvez eu crie quadros, não sei. Eu também tenho alguns hobbies manuais, por exemplo, mexer com bijuteria ou fazer cerâmica fria. Eu comprei recentemente novas canetinhas para colorir aqueles livros de pessoas estressadas. E eu achei que seria legal começar a postar aqui também. O canal, ele não tem... Acho que, a princípio, não vai ter um foco principal. Vai ser um grande compilado de coisas que eu gosto de fazer. Então, vai ter vídeo de viagem. Estou preparando um vídeo sobre a minha última viagem a Lisboa. Vai ter vídeo de cerâmica fria, porque é o meu hobby do momento. Vai ter vídeo de unboxing, porque eu tô sempre comprando coisas na internet e eu gosto de mostrar as coisas que eu tô comprando e indicar para as pessoas. Ainda não sou patrocinada, mas quem sabe um dia, não é mesmo? E apesar desse ser só um vídeo de apresentação, eu resolvi, ao invés de apenas dizer quem eu sou e contar um pouco sobre mim, já começar mostrando o que eu gosto de fazer com a cerâmica fria. Não sou profissional, não tenho técnicas, mas eu gosto de arriscar e fazer presentes para os meus amigos e familiares. E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu costumo cobrir a mesa com EVA para não sujar. E aqui já tem algumas bandejinhas que eu fiz com a minha amiga. Elas ainda faltam lixar. Nessa caixinha ficam todos os meus materiais. Então tem tinta, essa é uma massa cinza, eu tenho uma massa branca também, que foi o que eu usei hoje, né? Então eu usei um rolo de madeira, que é o único que eu tenho aqui para poder abrir. E depois eu cortei as beiradinhas para ficar no formato que eu queria. Coloquei nesse molde porque é nele que eu vou secar ela. Eu achei que foi melhor aparar as pontinhas e deixar arredondado para ficar mais orgânico, mais bonitinho. Eu sempre mantenho um copo com água perto para eu poder fazer os acabamentos, né? Então
eu faço essa modelagem assim nas pontinhas, que é necessário para dar um acabamento melhor na hora de lixar, inclusive. Também passo por cima. O ideal é fazer com a esponja, mas eu não tenho uma esponja aqui, então eu fiz assim. Claramente, esse molde que eu usei, ele é improvisado. E eu não queria que a bandejinha de cerâmica ficasse no exato formato do molde. Eu queria que ela ficasse mais aboloada. Então eu coloquei a cerâmica apenas de leve, assim, deixando ela cair naturalmente. Não apertei muito e fiz essas bolinhas de papel para colocar na ponta do molde para a cerâmica não ceder e ficou desse jeito. Bom, eu fiz uma bandejinha, né? Vai ser para colocar acessórios. E eu fiz ela mais arredondada, porque eu queria usar o restinho da massa que eu tinha e não queria abrir a outra. Ela vai ficar assim, depois tem que lixar e decorar. Como eu não tenho paciência, eu liguei o secador para já começar a adiantar o processo de secagem da massa. Aí eu parti para a decoração que eu queria. Então eu fiz uma bolinha de massa com o que eu tinha cortado da bandejinha. Peguei um cortador num formato que eu queria para fazer as pétalas de uma flor. Eu abri a massa novamente e alisei ela com água da mesma maneira que eu fiz antes. Tinha uma pedrinha porque a massa estava meio dura e aí eu tive que tirar. Mas isso não atrapalhou em nada. Eu fiz todos os recortes, acho que foram 6 pétalas, se eu não me engano, da florzinha. Só que eu achei que essas ondinhas não iam ser boas para juntar as pétalas, então eu cortei uma por uma para facilitar na hora de grudar elas. E aí eu peguei uma bolinha de cerâmica fria, umedeci ela bem, coloquei no meio para unir as pétalas mesmo, e a florzinha ficou desse jeito. Aí eu resolvi que eu queria fazer um adereço a mais. Ia ser tipo um galinho, uma plantinha, fazendo um rococó. Testei na bandejinha, não gostei do que eu vi, desisti completamente. Eu até coloquei a flor lá para ver como é que ia ficar, não gostei. Resolvi fazer uma cobrinha mais fina e enrolar ela bem enroladinha para fazer o miolo da flor. Eu já tinha feito uma outra flor com o miolo desse jeito e achei que tinha ficado legal. Então eu fiz ele num tamanho razoável, coloquei na florzinha e aí foi só dar uma ajeitadinha e ele ficou desse jeito. Não contente em fazer apenas a flor, eu abri a massa, peguei um molde de coração e resolvi fazer mais decorações. Cortei 3 corações e eles ficaram desse jeito aqui, ó. E aí depois eu parti eles no meio, um por um, para fazer folhinhas. Aí eu dei uma modeladinha em volta e elas ficaram desse tamanho. Fui colocando ali na bandeja para ver como é que ia ficar. Depois eu peguei uma por uma e fiz as ranhurinhas da folha, sabe? Para ficar um pouco mais bonitinho. Eu aproveitei para modelar de novo, puxei a pontinha mais pro lado, achei que ficou mais fofo. Agora é esperar secar, lixar, pintar e passar o verniz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigada por assistir.